Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo numa das visões mais poderosas e, sinceramente, mais cheias de esperança de toda a Bíblia, Apocalipse 21. Vamos explorar juntos a descrição de um novo céu, uma nova terra e, claro, a impressionante Cidade Santa, a Nova Jerusalém. Para começar, vamos direto ao ponto. Essa promessa aqui é, sem dúvida, o coração de toda a visão. E veja bem, não é só uma ideia de um futuro um pouquinho melhor. É uma declaração definitiva. O fim absoluto de toda a dor humana. Cada lágrima, cada sofrimento, finalmente vai ter um fim. E o que é que isso quer dizer na prática? Significa uma ruptura total, completa, com o mundo que a gente conhece. A realidade da dor, da perda, da imperfeição, ela não vai ser só reformada ou consertada. Ela vai ser completamente substituída. É um novo começo, em todos os sentidos da palavra. Então, vamos analisar esse primeiro ponto que é fundamental. A grande novidade aqui não é apenas um novo lugar, mas sim uma nova forma de relacionamento. Deus escolhendo viver, literalmente, no meio do seu povo. A palavra tabernáculo aqui é muito importante. Ela nos lembra daquela tenda onde a presença de Deus ficava lá no meio de Israel, no deserto. Mas agora, a diferença é que não existe mais véu, não existe separação. É a intimidade máxima e permanente entre o Criador e sua criação. E é justamente essa presença de Deus que acaba de vez com as 4 grandes maldições da existência humana. Repara como essa lista é completa. Não é só o fim da morte física, mas também de toda a tristeza, todo o choro, toda a dor emocional que vem junto com ela. Agora, vamos ampliar um pouco a nossa visão. Essa transformação toda não é só sobre a experiência humana, não. Ela é cósmica. O próprio universo, como a gente o conhece, é completamente refeito. Então, o ponto principal é este. A primeira criação, que foi marcada pela queda e por ser passageira, simplesmente dá lugar a uma nova ordem. E essa nova ordem é, por natureza, eterna e perfeita. É a restauração completa do plano original de Deus. Agora, essa parte do mar já não existe, é super interessante. Hoje a gente pensa no mar e lembra de praia, férias, mas para o povo daquela época, o mar era um símbolo poderoso do caos, do desconhecido, das nações inimigas e da separação. Dizer que não haverá mais mar era uma imagem fortíssima do fim de toda a desordem e agitação. Bom, com esse cenário cósmico todo estabelecido, a visão se concentra na peça central dessa nova realidade, a Cidade Santa, a Nova Jerusalém. E a descrição que vem a seguir não é só sobre arquitetura, viu? É teologia em forma de cidade. Cada detalhe que a gente vai ver tem um significado muito profundo. A própria forma da cidade, um quadrado perfeito, já comunica de cara uma ideia de ordem, de estabilidade divina. Para os leitores da época, que estavam acostumados com a bagunça e a injustiça das cidades humanas, essa geometria era um símbolo poderoso de perfeição e de algo que dura para sempre. Para os primeiros leitores, essa visão era algo revolucionário. Pensa bem, eles viviam em cidades cheias de templos pagãos, corrupção, opressão. A imagem de uma cidade perfeitamente justa, com Deus no centro de tudo, era uma promessa de justiça final e de um governo perfeito. As dimensões são impressionantes. Estamos falando de algo em torno de 2.200 quilômetros de comprimento, largura e também de altura, formando um cubo perfeito. Essa geometria divina lembra o Santo dos Santos do Templo de Salomão, o lugar mais sagrado da presença de Deus, só que agora expandido para uma cidade inteira. E os materiais descritos vão além da nossa experiência. Ouro puro, mas tão transparente quanto vidro, muros de jaspe cristalino, portões que são feitos de pérolas únicas e gigantescas. A ideia aqui é passar um senso de beleza e pureza que são de outra realidade, uma realidade celestial. E cada um dos 12 fundamentos, enfeitado com uma pedra preciosa diferente, carrega os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Isso simboliza que a cidade é construída sobre o alicerce da doutrina dos apóstolos, unindo o povo de Deus do Antigo e do Novo Testamento. E agora a gente chega, talvez, no aspecto mais radical, mais profundo dessa cidade. Algo que foi fundamental para a adoração por milênios, simplesmente não está lá. Para qualquer leitor daquela época, seja judeu ou cristão, a ausência de um templo seria um choque. O templo era o centro da vida religiosa, o lugar do encontro com Deus. Então, o que o substitui? A resposta é simplesmente revolucionária. Não há necessidade de um lugar sagrado específico porque a cidade inteira é o lugar sagrado. O acesso a Deus é direto, total, sem restrições.
A própria presença de Deus e do Cordeiro preenche cada centímetro da cidade. Seguindo essa mesma lógica, a visão quebra outra expectativa fundamental que a gente tem sobre a criação. Se a presença de Deus substitui o templo, o que será que substitui o sol e a lua? A luz da cidade não é uma luz criada, como a do sol. É a luz que vem da própria glória de Deus. O Cordeiro, Jesus Cristo, é a lâmpada, a manifestação visível dessa glória. Não existe noite, não existem sombras, apenas a luz constante da presença divina. E para finalizar, a visão trata da questão mais importante: quem vai poder morar neste lugar perfeito? O texto nos dá tanto um convite maravilhoso, quanto uma advertência bem séria. A distinção é bem clara. A entrada não é baseada em mérito, mas na redenção, que é simbolizada por ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Em contraste, aqueles que insistem na rebelião e na impureza, que rejeitam essa redenção, ficam de fora. E a cidade não é um lugar exclusivo e fechado, pelo contrário, suas portas estão sempre abertas, simbolizando um convite eterno e uma segurança absoluta. As nações redimidas caminham na luz dela, trazendo sua glória para dentro da cidade. É a imagem final da humanidade restaurada em perfeita comunhão com Deus. A visão da Nova Jerusalém não é só uma profecia sobre o futuro, mas é também um farol de esperança para o nosso presente. Ela nos desafia a pensar sobre o que a gente realmente valoriza, o tipo de cidade que estamos construindo em nossas vidas e, no fim das contas, onde depositamos nossa esperança final de um mundo sem lágrimas.